O vídeo de hoje eu quero falar sobre tendências de marketing para 2026 sem enrolação para você. Eu sou o Marcos, sou o Social Media Marcos e nesse canal eu compartilho conteúdo para o social media e para o empreendedor decolar a sua carreira. Todo ano nós temos tendências, todo ano nós temos alguma novidade, alguma coisa que performou legal ou que começou a performar em 2025, por exemplo, né, já que a gente está indo para 2026, e vai ser uma coisa que será repetida no próximo ano, que será repetida em 2026. Esse vídeo eu não fiz um roteiro para ele, eu só separei eles pelos tópicos, né, que eu quero falar, mas eu quero escalar ele em algumas etapas. Eu vou falar as coisas mais óbvias primeiro, para depois ir em coisas que são um pouquinho diferentes daquilo que a gente trabalha dentro do marketing. O primeiro tópico que eu quero falar sobre a primeira tendência, para ficar mais claro, né, a primeira tendência que eu quero falar, que está dentro desse óbvio, é a autenticidade e humanização. Marcos, por que trazer autenticidade e humanização quando a gente está falando sobre tendência de marketing e isso já está nas últimas tendências, nas últimas listas de tendência dos últimos anos? Eu não sei se você está acompanhando o cenário de marketing, o cenário de comunicação, mas muitos profissionais já estão falando que a inteligência artificial vai chegar naquela estagnação. Marcos, o que é chegar na estagnação? Muitos se falavam que a cada 10 trabalhadores, cada 10 comunicadores, marqueteiros, publicitários, 2 simplesmente iriam ficar dentro de uma empresa com aquele trabalho. Concordo plenamente com isso que as pessoas estão falando, mas é preciso entender que desses 2 que vão ficar, esses 2 vão precisar saber analisar o que a IA generativa, né, que é o que a gente trabalha como ChatGPT, a outra LLM, entrega pra gente e tirar sobre isso o melhor proveito possível. Ou seja, mesmo a IA sendo um componente muito forte, tendo essa estatística de 10 para 2, vamos colocar assim, ainda assim uma pessoa vai ter que analisar o que ela entrega, uma pessoa vai ter que ver se está fazendo sentido, vai ter que trabalhar em cima disso. Por exemplo, um profissional de SEO, mesmo a gente já tendo um chat GPT da vida entregando textos nesse formato, ele vai ter que analisar para ver se isso está tudo bem. E é aqui que entra autenticidade e humanização. As marcas não vão colocar, ou melhor, as marcas não podem colocar tudo vamos colocar assim, no bolso ali da inteligência artificial e fazer com que ela seja a pessoa que fale por trás dela. Ainda vai precisar de profissionais para falarem sobre marketing, ainda vai precisar de profissionais para documentarem sobre marketing e publicidade, ainda vai precisar de profissionais que fazem marketing e publicidade, que são publicitários, que são marqueteiros, são comunicadores de informação, para poder tocar vamos colocar assim, essa autenticidade e humanização. Pessoas, de novo, vamos falar sobre outro clichê aqui, tipo, não tá no toque, mas é importante falar. Pessoas precisam de pessoas. Por isso a autenticidade e humanização, mesmo estando aqui no quadro clichês, ele ainda precisa ser destacado, que para 2026 vai ainda fazer diferença para marcas que querem fazer resultados, querem entregar um bom serviço, querem entregar uma boa companhia. Eu já falei que marketing, ele precisa não só ser mais campanha, mas o marketing precisa também fazer companhia, não só fazer campanha, mas fazer companhia para quem está do outro lado da tela, vamos dizer assim. Dentro do clichê ainda a gente vai falar agora sobre comunidade. Mas Marcos, o que você quer dizer? Parece que eu estou atuando muito aqui, né? Mas eu vou tentar ser o mais claro possível, tá? O que eu quero dizer sobre comunidade está dentro do clichê. De novo, que nem eu falei na primeira etapa, comunidade sempre está sendo dita nas últimas tendências. Só que uma das coisas que as marcas não entenderam, comunidade não é para que você, por exemplo, crie um grupo no WhatsApp, crie uma newsletter no Substack ou lá no LinkedIn e entregue algo para as pessoas comprarem. Não é esse o princípio final, ou melhor, não é esse o intuito de se criar uma comunidade. Marcos, você está falando então que você não pode ofertar dentro da sua comunidade? Claro que pode, mas o princípio de comunidade, de se criar uma comunidade, é fazer com que as pessoas interajam, que as pessoas participem, que as pessoas conheçam o mundo do produto, o mundo que está por volta desse produto ou serviço, vamos dizer assim. Vamos supor que você fabrica troféu, você fabrica brindes e dentro disso você também fabrica troféus. Qual a melhor maneira de você colocar a comunidade para dentro disso? Vamos supor que você faz isso para atlético. Campo de universitários, vamos colocar assim. Você pode criar uma comunidade em que você vai colocar todos os diretores de atlética, todas as pessoas que têm um cargo de liderança de atléticas. Você vai criar uma comunidade em volta do universo de atléticas. Eu peguei esse exemplo porque é um pouco mais claro. Eu peguei esse um exemplo que é um pouco mais millennial, geração Z. Vou tentar trazer um exemplo agora um pouco mais fora desse espectro, vamos dizer assim. Aproveitar que meu fone está aqui, vamos supor que você vende eletrodomésticos eletrônicos, para ficar mais claro. Como que você vai montar a sua comunidade? Ou como você pode montar a sua comunidade? Você pode criar uma newsletter em que você convida as pessoas a participarem para que elas conheçam os novos lançamentos que o universo dos eletrodomésticos estão lançando. Você pode falar sobre jogos, você pode falar sobre coisas de tecnologia, para que todos os interessados em tecnologias participem dessa comunidade. Isso pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por Substack, que eu já falei aqui, pelo LinkedIn, por
qualquer outro ambiente que permita que você crie uma comunidade. E como eu falei, a comunidade sim, pode ser feita uma oferta, mas o intuito de criar uma comunidade não é justamente esse. Então é por isso que eu trouxe comunidade aqui, para que você entenda que comunidade ela não é para que você coloque um monte de pessoa no grupo do WhatsApp e fique só fazendo oferta, não é para isso. Entrando na etapa agora das tendências que vão crescer em 2026, eu quero falar sobre micromovimentos. Marcos, como assim micromovimentos? Eu citei o exemplo da newsletter, lá no Substack, por exemplo, do grupo no WhatsApp. Você pode perceber que todas as marcas estão tentando criar os seus grupos. O Instagram tem um lugar onde você pode criar um canal de transmissão que você coloca pessoas e vai compartilhando conteúdos extras ou compartilhando conteúdos de outras redes, para que a pessoa conheça mais o universo da sua marca, o universo do seu conteúdo, se você é um criador de conteúdo. E isso são micromovimentos. Então, se você cria uma newsletter no Substack, que eu falei para você aqui, e vai só compartilhando conteúdos mais aprofundados para essas pessoas, é um micromovimento que a sua marca faz. Se você faz um evento simplesmente para apresentar quais serão os objetivos da sua marca para 2026 para pessoas que tendem a ser o seu público-alvo, isso é um micromovimento. Tudo que você oferecer para as pessoas que são seu público-alvo são micromovimentos que serão uma das tendências mais interessantes para 2026. E isso entra também até em, por exemplo, embalagem de produtos. Você deve ter ouvido falar sobre aquele caso da hamburgueria que criou uma embalagem em formato de caixão, porque o nome do seu produto era ligado a isso meio que um quesito de morto de fome, e eles fizeram um micromovimento de criar essa experiência para os clientes, para que eles realmente entrassem dentro disso. Então, esses micromovimentos, por isso que ele entra nessa categoria de crescimento em 2026, claro que isso sempre existiu, mas a gente está vendo que as marcas estão resgatando isso, vão fazer com que a sua marca tenha algum diferencial, que a sua marca apareça, por exemplo, em portais de comunicação, que a sua marca apareça em todos os cantos, para que você se diferencie, porque uma das coisas que eu sempre falei aqui no Social Media Marcos é que toda marca precisa se diferenciar do seu concorrente, se diferenciar pela comunicação, pelo jeito que ela aborda a pessoa que está do outro lado. Então, o micromovimento é uma das tendências que vai destacar marcas em 2026 de um jeito único. A quarta tendência, que também está nesse ponto que vai crescer em 2026, e por que eu digo crescer, você vai entender lá no final, que é conteúdos longos e profundos. Marcos, o YouTube já faz isso há muito tempo. O YouTube voltou a fazer isso em 2025. Nós estamos vendo muito canais de fofoca crescer, estamos vendo muito canais de jornalistas trazerem conteúdos mais aprofundados, pesquisas mais aprofundadas através de vídeo. Tudo bem que o YouTube é um entretenimento, mas por que eu tô dando esse destaque aqui? O Adam Mosseri realmente disse que os conteúdos que vão ter destaque no próximo período da janela do Instagram, né? Que a gente sabe que o Instagram muda o algoritmo de algumas vezes, são até Reels de 3 minutos. E em 3 minutos, ele já não é um conteúdo tão curto, apesar da gente achar curto. Principalmente eu que estou aqui no YouTube, acho que é um conteúdo curto. Mas para as pessoas que estão com um algoritmo, estão na cabeça do algoritmo do TikTok, isso não é um conteúdo tão curto. Mas esse é o conteúdo que vai fazer com que a pessoa considere uma marca, ela considere a sua marca. E claro, de novo, se você é um criador de conteúdo, ela te considere como uma pessoa que está entregando ali o suprassumo da notícia, o suprassumo da informação que você quer passar para ela através do seu conteúdo de Reels, no formato aqui quadrado do YouTube, ou em outra plataforma que oferece esse formato de vídeo. Nós sabemos que as pessoas foram acostumadas a assistir, por exemplo, um TikTok da vida, mas não necessariamente ela vai buscar informação em vídeos do TikTok. Ela vai procurar saber o que é, sei lá, um conteúdo mais aprofundado, por exemplo. E aí, depois disso, que ela sabe o que é um conteúdo aprofundado, ela vai entender como fazer um conteúdo aprofundado. Percebe que já vai aumentando a jornada da pessoa, só com um exemplo besta que eu te dei aqui? Então, um conteúdo profundo e longo, porque o conteúdo profundo precisa ser um pouquinho mais longo, ele também vai estar em alta em 2026, ou melhor, ele vai voltar para alta em 2026. A próxima tendência é o social commerce e monetização. Marcos, qual a ligação entre os dois? Você viu que o TikTok Shop tá ativo e tá dando uma grana pra galera que tá produzindo por lá, certo? Ou seja, a gente já não tem só o YouTube que paga as pessoas, a gente tem o TikTok, agora a gente tem o TikTok Shop que também tá continuando pagando as pessoas. E é aí que entra a monetização. Saiu dados que em 2026 as empresas vão colocar o seu dinheiro nas mãos dos creators. Quando de colocar o seu dinheiro nas mãos dos creators, é destinar uma verba para a criação de conteúdo de pessoas. Eu já citei aqui no canal o exemplo os grandes nomes do Instagram, do TikTok, tipo uma Lara Santana da vida, que fecha apenas parcerias com marcas para que ela faça essa etapa de awareness ou de reconhecimento de marca, para que ela apresente um produto, para que ela destaque uma promoção de Black Friday, por exemplo. E tudo isso deixa muito claro como as pessoas serão monetizadas
para fazer isso. E claro, que nem eu citei o exemplo aqui da Lara Santana, ela recebe. Eu sei que eu falei isso anteriormente, mas eu só tentei deixar de um jeito mais claro. E o social commerce, ele vai fazer esse papel também, porque as marcas vão poder colocar links através, por exemplo, de Reels, e isso já saiu, que o Instagram vai liberar em 2026, o link já, por exemplo, do seu produto, do seu infoproduto, para que você coloque ali no seu Reels e a pessoa já clicando, indo direto, é quase que um TikTok Shop, é quase que que a gente fala um link, quase uma plataforma de e-commerce, porque a pessoa clica e já vai direto pro seu produto, por isso que tá aqui social commerce, que vai facilitar ainda mais com que a pessoa não fique indo no link da bio ou entrando no seu story ali para poder clicar no link que vai. A pessoa já vai ver a comunicação, já vai direto lá pro seu site para poder fazer essa compra. Então, por isso que os dois estão juntos nesse tópico aqui, nessa próxima tendência de 2026. Próxima tendência, Retail Media. Marcos, o que é Retail Media? Sabe quando você tem um site e você recebe aqueles banners de publicidade? Então, é isso, só que são em lugares específicos. Só que aqui, quem faz isso são os varejistas, ou seja, são as grandes marcas de varejo que cedem o seu espaço, e quando eu digo cedem o seu espaço, cedem a esses banners que eu acabei de falar, para que pessoas façam a sua publicidade, que elas coloquem o seu banner, que elas coloquem a sua promoção, o que elas querem oferecer ali para o público de uma maneira mais clara. Isso vai acontecer apenas dentro dos e-commerces de varejo, por isso que o nome é Retail Media. E tudo isso através dos nossos famigerados, vamos colocar... eu não vou colocar a palavra cookies, porque o cookie não é exatamente isso. Mas por que essa é uma estratégia que vai virar ainda mais tendência em 2026? Por causa justamente desses cookies que eu falei. A partir do ano que vem não será liberado os cookies, por exemplo, para iPhones. A Meta não vai ter mais acesso para isso. E dentro de uma plataforma, por exemplo, como o site da Kabum, a Kabum tem os dados das pessoas que estão consumindo, eles estão querendo comprar os seus produtos eletrônicos. Eu já citei o exemplo aqui, por exemplo. E em cima disso, as pessoas poderão, as marcas, por exemplo, eu não sei nenhum exemplo de uma marca que pode colocar lá. Vamos supor que a GoCase, que é aquela marca famosa de garrafas, de capinhas de celular, queira criar banners para colocar lá. Ela pode fazer essa parceria, se aproveitando, né, com muitas aspas aqui, dos dados que a Kabum tem. Então ela vai poder fazer anúncios, fazer as famosas inserções dentro desse site para poder pegar essas pessoas que têm esse interesse, para poder pegar as pessoas que querem sua garrafinha térmica ou sua capinha de celular do Palmeiras, do Flamengo. Eu nem falar Palmeiras, porque os dois estão soberanos no futebol brasileiro, então é importante falar sobre esses times aqui. Não me batam corintianos e o restante, tá? Próxima tendência, e essa aqui é para mim uma das minhas favoritas, até porque eu também sou criador de conteúdo. Creators Club. Marcos, o que seria? Que raios é Creators Club? Creators Club nada mais, nada menos é que as marcas vão criar os seus times de creators, vão pagar para eles, lembra que eu falei lá em monetização, para que eles façam conteúdo sobre o seu produto, sobre a sua marca. Importante dizer que isso é a melhor maneira de se colocar o produto no radar das pessoas. Vou citar um exemplo recente. Eu mesmo me inscrevi como criador de conteúdo para ser uma das pessoas que vai receber os produtos da editora Sextante, tomara que dê certo, para fazer review sobre os livros da Sextante, para falar sobre se esse livro é bom, para trazer para pessoas como que eu posso trabalhar com essas marcas. E aí, claro, dentro da minha área, que aqui eu posso falar, acho que sobre administração e negócios, porque daí entra publicidade, entra marketing, então esses livros seriam enviados para mim, eu faria reviews desse conteúdo, ou seja, a melhor maneira de você ter os creators criando para você. Você envia os seus produtos e ela vai fazer esse review para ela. As marcas vão fazer isso, assim como a editora Sextante está fazendo. Para 2026 isso vai ter uma força enorme, tanto que as marcas já estão se antecipando em 2025. Eu mesmo já fiz algumas publicidades no LinkedIn, vou fazer algumas boas publicidades aqui em 2026, já estou te dando um spoiler, então se inscreva no canal para não perder elas, porque é envolvendo dinheiro, então só para que você saiba que você vai ter um adianto sobre o seu dinheiro. Só para que você entenda que creators também serão os creators pequenos, porque eu, né, querendo ou não, perto de muita gente, eu sou pequeno ainda, mas esses creators estão tendo olhares das marcas. Então, Creators Club é uma das tendências para 2025. E agora a única tendência que está na categoria ressuscitar, vamos colocar assim. Então, você percebeu que as categorias estão saindo da fonte da minha cabeça. Mas apesar de eu fazer essa brincadeira, o marketing de guerrilha, e para quem sabe o que é marketing de guerrilha, ele estará super em alta em 2026, e eu vou explicar por quê. Como eu já falei aqui, a IA é uma das coisas que todo mundo quer usar, todo mundo quer ter, mas a gente está chegando naquele final daquela super onda em que todas as pessoas que já puderam aproveitar a IA vão estagnar, porque você vai ter que ser especialista em um certo ponto de IA para que você consiga conseguir um novo emprego ou que você consiga
vamos colocar, utilizar dentro da sua marca. E por que o marketing de guerrilha vai se sobressair? Assim como que eu falei lá na parte de micromovimentos, o marketing de guerrilha poderia estar lá dentro. Na verdade, eu só separei para explicar melhor para você. O exemplo que eu dei sobre o hambúrguer que foi na embalagem de caixa de caixão é um marketing de guerrilha sendo aplicado. Mas por que separar esses dois então? Porque o marketing de guerrilha é uma tendência muito, mas muito velha. E o micromovimento não é só utilizar o marketing de guerrilha, mas o marketing de guerrilha, vamos supor que se eu fosse fazer uma ação sobre, sei lá, o livro que eu vou lançar em 2026 sobre mídias sociais, mas eu poderia colocar um livro gigante numa praça de São Paulo, numa praça do Rio de Janeiro, numa praça que eu escolhesse, por exemplo, e convidar as pessoas para escrever o que elas acham sobre marketing num livro gigante, numa folha gigante. Elas iam escrever lá e isso seria o marketing de guerrilha que eu utilizar para divulgar o meu livro sobre mídias sociais. Eu até tive uma ideia aqui e vou guardar, anotar aqui depois para poder utilizar quando for lançar o meu livro. Mas você percebe que esse é um micromovimento, mas ele já é decidido dentro do marketing de guerrilha. Então, para mim, as marcas, né, todo ano a gente vê cases de marketing de guerrilha pelo Brasil. Em 2026 isso vai estar super em alta porque o combo inteligência artificial, TikTok, que faz com que as pessoas fiquem uma hora lá, conteúdo no YouTube, conteúdo Netflix, que é conteúdo on demand, para ser sincero, vai fazer com que as pessoas, quando elas saiam, elas tenham a atenção delas para outras coisas que não sejam apenas o celular. E o marketing de guerrilha é a melhor maneira de você fazer isso. Essas foram as tendências para 2026, e fazia muito tempo que eu não criava um vídeo para o YouTube sem roteiro, quase 2 anos, e esse eu só topiquei e fui falando em cima disso. Eu estou muito feliz que eu não gaguejei muito, não errei muito, e eu peço para que, se você acha que tem alguma nova tendência, eu peço para que você deixe aqui nos comentários, para que quem está inscrito no canal sabe que eu respondo todo mundo. Então esse é um vídeo para ressaltar ali o que vai acontecer em 2026 e, claro, para que você me cobre em final de 2026 para ver se tudo isso funcionou mesmo. Lembrando que todos os meus links de cursos e treinamentos estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, basta você dar uma olhadinha aqui que você vai ter acesso a todos. Peço para que você se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos e possa estar atualizado sobre o que está acontecendo, principalmente no mundo marketing, comunicação, negócios e publicidade. Vamos colocar esses 4 que eu gosto de falar por aqui. E avalie esse vídeo com like para eu saber se você gostou do conteúdo, para eu saber se você gostou da maneira que eu abordei os assuntos e, claro, para que você espalhe esse vídeo aqui para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até o próximo. Tchau!